Fala galera, o Brasil perdeu para a Noruega por 2-1, está eliminado da Copa, dois gols de Haaland e um gol de Neymar. A estratégia do Ancelotti eu não gostei, fui esperando o erro da Noruega, parecendo que a Noruega fosse uma super seleção e não é um time muito nivelado com o Brasil. E o Brasil, mesmo com essa estratégia, até teve as melhores chances. Então no primeiro contra-ataque, pênalti no Matheus Cunha, Bruno Guimarães bateu, o goleiro defendeu. O Brasil sentiu um pouquinho, mas deixou muita posse de bola com a Noruega, trocou muitos passes. Isso foi o jogo todo. E o Brasil tentando jogar no erro. Teve mais algumas chances de contra-ataque, teve chance com o Vinícius Júnior para a defesa do goleiro, teve outras chances ainda no primeiro tempo. A Noruega ficou com muita posse de bola, mas pouco criou no primeiro tempo, que acabou 0-0. Já no segundo tempo, o Brasil fez substituições, botou Endrick, botou Neymar. Mesmo assim, o Brasil desperdiçou muitas chances. A melhor oportunidade do segundo tempo do Brasil foi um lançamento do Vini Júnior para o Endrick, que perdeu um gol que não podia perder. O Brasil perdendo bastante oportunidades e quem não faz leva. Então, depois do cruzamento, o Haaland fez um gol de cabeça, 1-0 para a Noruega. O Brasil sentiu o gol, foi para cima atordoado, deu mais um espaço. Haaland de novo chutou no cantinho para fazer 2-0, acabando com as chances do Brasil. O Neymar já perdendo a paciência, tomando amarelo. E no final do jogo ainda teve um pênalti. O Neymar bateu para diminuir para 2-1. E o Brasil está eliminado da Copa. Bora pro vídeo. Nesse jogo, como o Brasil terminou bem contra o Japão e o Martinelli foi essencial, fez o gol da vitória, o Ancelotti escolheu o Gabriel Martinelli como substituto do Lucas Paquetá. Ele não faz a função, acho que contra o Japão a gente precisava fazer o gol. Foi uma situação que deu certo, não necessariamente era para ele jogar os 90 minutos. Então, para mim, ele não é um jogador da função. Para mim, tinha que ser um jogador de meio de campo. Se o Ancelotti mudou de 4 atacantes para botar 3 meios de campo, ele tem que continuar assim. Eu sei que não tinha o substituto certo para Paquetá, o Martinelli entrou muito bem, deve ter treinado bem, mas ele não é da função. Achei que não funcionou ele, tanto é que ele foi substituído no segundo tempo. Ele tinha que ter entrado ou já com o 4-2-4, né, que ele entraria com o Endrick, ou o próprio Neymar, algum meia, ele poderia ter botado. Eu acho que ele não é dessa função. E o Ancelotti fez um jogo de esperar a Noruega e jogar nos erros. Eu não gosto desse tipo de jogo. Tudo bem, a estratégia podia ter dado certo se ganhasse. Eu ainda ia criticar porque eu não gosto de jogo assim. Mesmo se fosse contra a França ou contra a Espanha, eu não gosto de jogo covarde. Para mim, o Brasil tem que jogar com a posse de bola. Como é que pode a Noruega dar mais que o dobro de passes do Brasil? Então, eu não gostei dessa estratégia. Então, bora para a escalação. Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro e Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli, como a função do Lucas Paquetá sendo o cara de criação. Nosso Ryan, que esperava que ele partisse mais para cima dos zagueiros, que ele é melhor do que esses zagueiros da Noruega, para ele partir para cima, fazer que nem Vini Júnior, tinha que arriscar nosso Matheus Cunha e o Vinícius Júnior. No primeiro tempo, como eu falei, a estratégia do Ancelotti era esperar a Noruega trocar passes e sair nos contra-ataques, jogar no erro da Noruega. Só que eu achei que essa marcação era uma marcação que estava deixando a Noruega jogar, e só na hora do erro de um passe, alguma coisa, o Brasil tentava roubar a bola. E deu certo essas situações, mas no início do jogo não deu. A Noruega estava com as melhores oportunidades. Primeiro lance da Noruega, o Sorloth, que nem é um cara tão habilidoso, conseguiu ganhar na esquerda do Brasil, na direita do ataque da Noruega, tocou para trás, se eu não me engano o Berg finalizou fazendo gol, só que o Sorloth recebeu impedido. Então desde o primeiro minuto eles já estavam pensando como atacar o Brasil. Depois o Brasil conseguiu corrigir a defesa, mas dava muita liberdade para a Noruega tocar a bola. Mas foi assim que teve a melhor chance. Depois de roubada de bola, lançamento para o Matheus Cunha, que sofreu pênalti dentro da área, foi para o VAR, marcou o pênalti. Bruno Guimarães foi para a batida. Ele tentou dar paradinha para ver se o goleiro caiu, o goleiro não caiu. E ele chutou telegrafando o que ele ia fazer, o goleiro acertou o canto e defendeu, fez uma bela defesa. Mas eu acho que o Bruno Guimarães tinha que ter ido mais decidido.
sabendo o que ele vai fazer. Se o goleiro não pular, eles têm que saber o que eles vão fazer. E chutar mais forte e não telegrafar a jogada como ele telegrafou, mas acontece. Também acho que, na minha opinião, quem era para ter batido esse pênalti, por mais que o cobrador seja o Bruno Guimarães, era o Vinícius Júnior, que é o nosso craque do time, que estava em campo. Então acho que ele deveria ter batido, mas eu sei que acontece, ele mesmo poderia ter perdido o pênalti, mas por ser o jogador mais importante do time, eu acho que ele deveria ter batido. O Brasil sentiu um pouquinho esse gol que perdeu, demorou um pouco a entrar, a Noruega tocou muita bola, mas a Noruega não conseguia agredir muito o gol do Alisson. Teve uma chance com o Odegaard para a defesa do Alisson, uma roubada de bola até da Noruega. A bola ficou com o Odegaard, que chutou para uma grande defesa do Alisson, que é uma jogada bem decisiva ali que ele conseguiu defender e não tomou o gol, mas foi a melhor oportunidade da Noruega até então. Depois o Brasil teve uma chance com o Vinícius Júnior, que chutou para a defesa do goleiro, teve outros chutes para o goleiro defender. O goleiro estava muito bem, o goleiro da Noruega, não deixando o Brasil se criar, o Brasil perdendo as melhores oportunidades, principalmente o pênalti, e depois muito mérito do goleiro, né, para as defesas. Teve outros lances perigosos, e a Noruega não teve um lance impedido, teve esse chute de Odegaard, mais um cruzamento que passou pela área do Brasil, mas não aconteceu nenhum perigo, e o primeiro tempo terminou 0-0. No segundo tempo foi a mesma história, o jogo, o Brasil esperando a Noruega trocar passe, jogar no erro na Noruega, e foi assim que começou o segundo tempo, com erros de contra-ataque do Brasil. O Brasil não conseguiu fazer o gol, aí a Noruega tocou bastante a bola, não teve alguns cruzamentos para a área, teve até um cruzamento que passou perto do Haaland, mas sem muito perigo. E depois quando entrou o Endrick, assim que entrou o Endrick, o Vinícius Júnior puxou o contra-ataque, o Casemiro roubou a bola, deu no Vinícius Júnior, que aí o Endrick fez o movimento já para receber na frente, recebeu sozinho, foi querer dar por cima do goleiro, em vez de dar um pancadão, o goleiro saiu bem e tentou cavar por cima do goleiro, só que a bola foi para fora. Segunda, uma oportunidade que o Brasil não podia ter perdido. Um jogo com erro zero, já tinha perdido o pênalti, acontece, mas esse lance na cara do gol o Endrick, que todo mundo pediu o Endrick. Eu sei que ele vai ser o futuro da seleção, mas ele dá para entender o porquê que ele não era titular da seleção. Ele tem a oportunidade de ouro, ele entrou para fazer isso, você vai entrar, pegar os contra-ataques e vai finalizar. E aí ele não conseguiu fazer o gol. Depois, aos 20 e poucos minutos, entrou o Neymar, melhorou um pouco o toque de bola do Brasil, mas mesmo assim acabou dando mais espaço para Noruega. Entrou o Danilo Santos junto com o Neymar, justamente para ele conseguir ajudar na marcação, mas ele não entrou bem também, dando um pouco de espaço. Outra coisa que ele fez nessas substituições, o Endrick estava mais na frente. Aí quando entrou o Neymar, o Endrick foi para a direita e tirou o Ryan. O Ryan estava jogando muito bem, não entendi essa substituição de tirar o Ryan, e ele estava ajudando o Danilo nas descidas do lateral, justamente depois dessas substituições, que a Noruega começou a ter mais chances na direita do Brasil, esquerda do ataque da Noruega, e não tinha, o Endrick não estava conseguindo ajudar o combate na marcação com o Danilo, e o Brasil também teve outras oportunidades de puxar o contra-ataque e não conseguiu fazer o gol. Teve um lance também que o zagueiro foi tentar tirar se eu não me engano, foi do atacante do Brasil, chutou contra o próprio patrimônio, assim mesmo o goleiro defendeu, o goleiro da Noruega estava pegando tudo, e depois teve uma jogada, aí o Brasil, depois desse lance, teve essa jogada na Noruega, na linha de fundo, né, na direita do Brasil, esquerda do ataque da Noruega. O Danilo não conseguiu marcar, o Endrick foi facilmente passado, né, driblado, a bola foi cruzada para dentro da área, o Haaland se antecipou ao Gabriel Magalhães, e cabeceou para fazer 1-0 para a Noruega. Para mim, erro total de marcação. Primeiro, o jogador da Noruega fez um salseiro e cruzou a bola na cabeça do Haaland. O Haaland se antecipou nessa briga aí com o Gabriel Magalhães. Inclusive, todas as bolas que eram lançadas por Haaland, o Gabriel Magalhães dificilmente ganhava. Quando conseguia roubar a bola
do Haaland, a bola sobrava para o ataque da Noruega. Então a bola batia e voltava, era quase uma parede, sempre eles atacavam assim. Então 1 a 0 para a Noruega, e o Brasil partiu para cima. Depois teve outro lance do Casemiro, que ele chutou cruzado e ninguém conseguiu tocar para dentro do gol. Teve vários lances bons que o Brasil podia ter feito gol e não conseguiu fazer, acabou indo de forma desesperada para o ataque. Mais uma vez, jogada na direita da defesa do Brasil em cima do Danilo. Toque para o Haaland chutou no cantinho para fazer 2 a 0 para a Noruega. Tirando muito a chance do Brasil dessa vez, porque já passava de 40 minutos. Teve 7 minutos de acréscimo. E depois, no finalzinho, depois de uma cotovelada dentro da área no Casemiro, Neymar foi para a cobrança, fez a sua paradinha característica, o goleiro ficou parado e estou para diminuir o jogo para 2 a 1. Ainda teve o último ataque, mas já muito sem chance. O Brasil tentou para abafa, mas acabou o jogo 2 a 1 e o Brasil está eliminado da Copa. Então é isso, agora amanhã às 19 horas vou participar do Meia Linha Rubro-Negra com a Daniele do Conexão Fla Brasil, provavelmente com o Fábio do Fla Cegueta. Não sei se o Ed do Ed Fla também estará. Então espero vocês às 19 horas na Meia Linha Rubro-Negra. Se inscreva no canal, fale o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do jogo, quer dizer, o que o Brasil poderia ter feito melhor, se vocês concordam com a tática do Ancelotti. Eu não concordei, como eu falei aqui para vocês no vídeo. Então, se inscreva no canal, grande abraço.